Boa noite a todos e a todas, começando mais um episódio da quarta temporada de séries da Cátedra Intercom. Sou o professor Rodrigo Gabriotti, diretor adjunto de projetos da Intercom, e ao lado das professoras Nair Prata, diretora científica, Sônia Jacone, diretora de projetos, e também dos professores Silvio Simon e Andrew André, que são diretores adjuntos científicos da Intercom. Estamos na organização desta quarta temporada. A temporada de lives surgiu em 2020, no contexto da pandemia, quando nós todos fomos obrigados a ir para o distanciamento social, porque não podia haver os contatos presenciais. Então surgiu aí pela ideia da professora Nair, da professora Sônia Jacone, alguma atividade que pudesse ser feita, e assim surgiram as lives. As lives caíram no gosto dos grupos de pesquisa, caíram no gosto dos nossos associados, e isso se tornou, então, uma série com temporadas, sendo que esta aqui é a quarta temporada. Então, hoje, as lives da Cátedra Intercom fazem parte do cronograma do calendário oficial da Intercom e, consequentemente, da Cátedra Intercom. Nesta quarta temporada, nós temos 21 lives programadas. Nós começamos lá no dia 19 de abril e hoje estamos na live número 17. Então, já estamos indo aí para a reta final das lives. Antes de eu apresentar a live de hoje, eu queria também dar as boas-vindas a todos e a todas em nome da diretoria executiva da Intercom, que é presidida pelo professor Geovandro Ferreira, e dizer que a temporada de lives da Cátedra Intercom tem uma série de produtos derivados. Então, quando a gente começou, era somente pegar a live que é transmitida pelo Zoom e pelo Facebook e colocar essa live lá no YouTube, no canal da Intercom no YouTube, porque esse material se tornaria um material de consulta, um material que os professores podem usar em aulas, podem ser referências para artigo. Aí, como à medida que as lives foram crescendo enquanto temporada, nós fomos para um segundo produto, que é o podcast em parceria com o grupo Praxis-Jor, que é um grupo de pesquisa da Universidade Federal do Ceará, que depois pega esta live e transforma no podcast. Então, ele também se torna um outro material de consulta, um outro material que pode ser usado em aula. E desde também a primeira edição, nós temos a organização de um e-book. Então, cada grupo de pesquisa que organiza as lives tem o compromisso, o convite de enviar, depois da live apresentada, um texto, uma entrevista, um relato, ou seja, o formato que o grupo achar que mais convém, manda para a gente e aí nós, organizadores da live, fazemos esta organização do e-book. Esta quarta temporada vai ter tudo isso. Vai ter a live no canal da Intercom no YouTube, vai ter o podcast na página do grupo do Praxis-Jor da Universidade Federal do Ceará e vai ter o e-book que vai ser lançado no Congresso da Intercom, que vai ser de 5 a 9 de setembro, presencial, na Universidade Federal da Paraíba, em João Pessoa. Então, a gente está contando aí as horas para poder se reencontrar. Lembrando que as inscrições estão abertas, vocês podem ver pelo site, depois, claro, que o grupo vai fazer o convite para que as pessoas submetam seus trabalhos, o prazo aí vai até julho, tá? Então, também fica o compromisso aí do grupo de fazer aí um artigo ou o formato que melhor optar para nos enviar até o dia 1º de julho, que é o prazo estabelecido no convite para esta quarta temporada de lives da Intercom. Então, hoje nós estamos recebendo aqui, na live número 17, o grupo de pesquisa da Intercom, Ficção Televisiva Seriada. O tema deles hoje é: quando a ficção televisiva seriada desinforma, o papel social da obra ficcional. Os convidados de hoje são a professora Larissa Leda Rocha, da Universidade Federal do Maranhão, a professora Lígia Prézia Lemos, da Universidade de São Paulo, a USP, e a professora Luísa Chaves de Mello, da PUC do Rio de Janeiro. A conversa delas vai ser mediada pela professora Raquel Lobão Evangelista, da Universidade Católica de Petrópolis, a quem eu passo a palavra agora e dou as boas-vindas. Boa noite, professora Raquel. Boa noite, Rodrigo, tudo bem? Então, vamos lá, né? Mais uma live. Eu começo agradecendo a oportunidade de estar aqui, né, junto de queridas colegas e pesquisadoras da área de ficção seriada. Hoje, vamos tratar de um tema super importante, que é a desinformação, como ela se manifesta, que reflexões nós podemos ter junto da ficção seriada, como que a ficção seriada se relaciona com esse fenômeno.
E, sem mais delongas, eu vou apresentar a nossa primeira participante aqui da live, né? A nossa primeira palestrante, nome pomposo, é a professora Luísa. A Luísa, só para a gente relembrar, ela é formada em jornalismo pela PUC, mestrado em literatura pela UERJ e doutorado em literatura comparada também pela UERJ. Ela é membro do LabMedia, não é? E da Media Ecological Association. A Luísa é uma participante também super ativa do nosso grupo de pesquisa, com quem particularmente eu troco várias figurinhas. Então, Luísa, fique à vontade, viu, para fazer a sua apresentação e em seguida nós convidaremos a Larissa e a Lígia. Oi, gente, boa tarde. Como a Raquel já falou, um prazer imenso estar aqui com vocês. A gente passa o ano inteiro, né, contando os dias para poder se encontrar nesse nosso bate-papo estimulante do GP de ficção televisiva seriada, né? Ficção televisiva seriada, né? Esse novo nome está meio confuso ainda. Bom, eu vou compartilhar a tela aqui, ver se eu consigo, mas pelo menos o Zoom eu já estou mais acostumada. Aquele ambiente da outra vez é que me deixou meio perturbada, que eu não consegui. Então, quando me deparei com o tema, né, quando a ficção seriada desinforma o papel social da obra ficcional, a primeira pergunta que eu me fiz é por onde começo, né? E aí, claro, né, eu comecei pesquisando ficção seriada e desinformação, tanto nas bases de dados que a PUC assina, quanto no Google Acadêmico. E, curiosamente, não encontrei nenhum artigo com esse tema. Então, eu fiquei pensando, será que é a primeira vez que a gente aplica o conceito de desinformação seriada, ficção seriada, pelo menos nos estudos em português, né? E aí, se for, né, acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é se é possível afirmar que a ficção seriada desinforma, na medida em que toda vez que são chamados à responsabilidade, os roteiristas argumentam que é ficção, né? E que existe uma autonomia de criação, né? Existe uma licença poética que, como é ficção, não precisa ter tanto cuidado assim com o real, porque se trata de uma obra de ficção, né? E por isso, dentro da ficção, tudo é possível, não é preciso ser verídico, basta ser verossímil, né? Então, a primeira questão que eu me coloquei foi pensar se é possível fazer a transposição desse conceito, né? Quer dizer, um conceito que veio dos estudos do jornalismo, que é o conceito de desinformação, para o campo da ficção. E, se for possível, qual é esse limite da licença poética e, portanto, né, em que momentos que, né, você teria que ter um cuidado maior para não desinformar, né? Então, como que a gente pode fazer a transposição desse contexto no campo da ficção? E aí, então, né, começando fazendo um mapeamento aí, né, da origem e do contexto do surgimento do conceito de desinformação. O conceito de desinformação surge nos estudos do campo do jornalismo por causa de algumas restrições ao uso do termo fake news, né? Uma restrição assim muito de ordem, uma restrição de ordem epistemológica mesmo, né? E uma restrição de ordem política, né? Porque fake news, embora o termo já existisse, né, há algum tempo, ele se popularizou com as acusações feitas pelo Donald Trump durante a campanha eleitoral de que a imprensa publicava fake news. Segundo a restrição no campo do jornalismo, é a afirmação de que o termo fake news seria uma contradição em termos, porque news, né, notícia, é um gênero que tem, né, o vínculo com o real, com o relato do que aconteceu, né? O Muniz Sodré fala, né, não gosta nem de falar de real, fala da teoria do acontecimento. Isso aconteceu ou isso não aconteceu. Então, né, pesquisadores no Brasil como o Muniz Sodré, né, Adriana Barsotti,
eles contestam esse uso, né, do termo fake news, porque, né, dá a ideia de que é possível ter, né, uma notícia que seja falsa, né? Daí, né, a Mônica Chaves, que fez, né, a pesquisa dela de mestrado sobre a pauta da desinformação no segundo turno da campanha de 2018, sugere o uso do termo histórias falsas. Mas, né, nesse contexto, então, né, em vez de as pessoas falarem em fake news, embora fake news ainda seja o termo mais usado, até porque funciona muito como indexador, né, começou a se usar o conceito de desinformação. Ao que se sabe, desinformação foi dicionarizada pela primeira vez pela União Soviética durante a Guerra Fria, e dizia respeito à propaganda feita pelo Ocidente contra a União Soviética, né? Nesse sentido que eles usaram, né, e dicionarizaram desinformação. Então, a desinformação nasce, né, como palavra dicionarizada com essa acepção de ser uma propaganda e, portanto, ter uma agenda política. Propaganda no sentido de propaganda política mesmo, né? De agenda política. Nesse sentido, a desinformação seria uma arma de guerra, né? Ou seja, seria uma estratégia política usada contra adversários. E aí implicaria num processo de intoxicação contínua. Quer dizer, a desinformação não ocorreria num só momento, né? Uma informação errada, uma informação falseada não seria desinformação, mas a desinformação seria processo de uma campanha contínua de disseminação de notícias inventadas, né? De histórias falsas, né? Para não cair, né, na briga, não brigar com os jornalistas, né? De histórias falsas. E aí, né, o caso mais conhecido foi durante a Segunda Guerra Mundial, quando um inglês que falava muito bem alemão criou várias emissoras de rádio que traziam, né, confusão de informação para desmobilizar o exército alemão, dizendo que eram emissoras nazistas. Bom, no cenário político atual, a questão da desinformação, o conceito de desinformação foi ressuscitado, né? Foi reapropriado. Que cenário político é esse? A propaganda política dos últimos anos, né, começou a usar nas redes sociais o que passou a se chamar jato de falsidade, que é exatamente aquela intoxicação contínua, né? Um volume muito grande de confusão, né, de informações que são confusas, nem todas elas são falsas, muitas são deturpadas ou descontextualizadas, mas como você recebe, né, um jato, como se fosse a mangueira, né, de incêndio, aquele jato de água forte, a pessoa fica atordoada e não sabe muito, né, no que acreditar ou para onde ir, né? Essa estratégia foi usada, né, pela primeira vez na anexação da Crimeia pela Rússia em 2014, depois, evidentemente, em 2016, né, veio à tona nos escândalos da Cambridge Analytica, das eleições, das campanhas pelo Brexit e das eleições de Trump, e aqui a gente já sabe o que aconteceu, né, em 2018, com a eleição do Bolsonaro. Bom, é nesse contexto, né, que Claire Warder e Hussein Derakhshan fazem um relatório para a Comissão Europeia para falar do que está acontecendo. E aí eles dizem que no ambiente atual, nesse ambiente das redes sociais, está acontecendo uma desordem da informação. Essa desordem da informação não se caracteriza apenas por aquilo que a gente chama fake news, mas também por conta de incorreções, de distorções, de descontextualizações que aparecem nesse compartilhamento constante de informações nas redes. Daí, né, a partir, né, dessa constatação, eles dizem que existem 3 categorias de desinformação nessa desordem informacional, né? A primeira é o que eles chamam de informação incorreta, que é a misinformation, né? É quando você
não tem intenção de causar dano, de causar um dolo, mas você erra naquela informação e transmite, compartilha uma informação que não está correta. O segundo tipo é a informação falsificada, que é a fake news, né? Que é o que a gente chama de fake news, que é uma história absolutamente inventada, e que ela é inventada com a intenção de causar dano, né? Tipo mamadeira de piroca, né? O Haddad estuprou uma menina de 14 anos e coisas no gênero, né? A terceira categoria de desinformação é a má informação, né? A má informação é uma informação que ela não é falsificada, mas ela é uma informação que saiu de um contexto, né? Uma informação que geralmente ela foi dita na esfera privada e ela vai para a esfera pública e causa dano, né? Porque foi publicizada, né? Como, por exemplo, aquela fala, né, do Eduardo Paes na gravação grampeada com o Lula, de que o problema dele é que ele tinha mania de pobre, né, e, portanto, que Itagibaia, né, a coisa era como se fosse Maricá, né, e aí criou problema com todo mundo, né, então é quando você pega alguma coisa que é do contexto privado e publica com intenção de causar dano. Então, a informação incorreta não tem intenção de causar dano, mas a informação falsificada e a má informação, sim, né, elas têm intenção de causar dano. A informação falsificada, evidentemente, é mais grave, né, porque é uma história totalmente falsa. É a fake news, propriamente dita. E aí, né, esse é o ponto que eu acho mais importante para a gente pensar a desinformação na ficção seriada, porque a ficção, por definição, sempre traz falsificações, né, invenções do real. Então, seria possível falar de informação falsificada no contexto da ficção, né? E aí, para pensar isso, né, se a gente pensa que a ficção seriada pode desinformar, a gente precisa pensar se ela pode informar, porque se ela não é informativa, não faz sentido falar em desinformação. Daí eu fui procurar, né, os textos apresentados no GP, já que essa live é a live do GP oficial, então fui procurar o que a gente já discutiu lá no ambiente do GP. Bom, nos trabalhos do GP, eu encontrei vários trabalhos que falam dessa questão de como que a ficção informa. Então, pelos trabalhos do GP, sim, a ficção informa. Tem vários trabalhos que trazem a discussão sobre o caráter pedagógico e informativo da ficção seriada em obras de estética naturalista. Todos os trabalhos que eu encontrei marcam muito a questão da estética naturalista. E a estética naturalista é importante para pensar, né, a ficção seriada como, né, informativa, porque com a estética naturalista, sobretudo das novelas, né, da Globo, se afirma a diluição de fronteiras, né? Aparecem coisas ali que são coisas que são da realidade cotidiana, que viraram notícia no Jornal Nacional, então não tem uma fronteira muito rígida mais entre o que é ficção e o que é acontecimento, né, para usar a categorização do Muniz Sodré. E aí, com isso, às vezes, né, alguns trabalhos afirmam que a ficção, a telenovela da Globo, ganha mais credibilidade junto às audiências que o próprio Jornal Nacional, que foi exibido minutos antes. Outro trabalho diz que... e está errado aqui, né? Eu troquei as letras, problema de disléxico, né? Troquei essa coisa. Que a ficção da telenovela realiza a suspensão da descrença no modelo do que fala Humberto Eco. Então, a gente deixa de desacreditar e passa a acreditar naquilo que está ali. E, por isso, né, a telenovela aparece como recurso comunicativo, né? As pessoas falam muito desse conceito da professora Maria Imaculata. Como recurso comunicativo, a telenovela pode desenvolver ações de cidadania, né, como faz sempre, né, a Glória Pérez, ou, né, para usar outro termo, realizar o merchandising social, né? E aí, né, nesse sentido, nos trabalhos mais recentes, tem 2 exemplos, né? A explicação didático-informativa que foi feita a respeito do que configura o crime de injúria racial na telenovela
I Love Paraisópolis, e, né, a representação da loucura nas novelas do Valcir Carrasco, que apresentaria, nas novelas do Valcir Carrasco, isso, que apresentaria, né, uma visão menos estigmatizada dos transtornos mentais, e, por isso, poderia contribuir, né, socialmente para a desestigmatização dos transtornos mentais. Bom, segunda linha de trabalhos nesse sentido são os trabalhos que trabalham com a teoria da agenda, né, que é uma teoria uma teoria de jornalismo, né, feita para pensar os efeitos das mídias. E aí 3 trabalhos, né, discutem, né, expandem a teoria da agenda para a ficção seriada. Então, em pesquisas junto, né, a audiência, pesquisa de recepção, né, se verificou que a ficção seriada, né, ela se torna agenda, né, se torna pauta de conversações públicas, porque ela é assunto dessas conversas, né, porque as pessoas buscam mais informação sobre pessoas e situações apresentadas, como ocorre na série, né, sobre a Maísa, e porque ela tem um efeito de enciclopédia, né, ou seja, né, as informações que são repetidas na ficção seriada, porque entram no fluxo comunicacional e se ligam a outras informações que a gente recebe por outros meios, inclusive, né, pelos telejornais, acabam se tornando um conhecimento compartilhado coletivamente, né? Então, dito isso, se a gente chega à conclusão que a ficção audiovisual seriada informa, é evidentemente que ela também pode desinformar. Aí vamos, então, para os trabalhos que eu encontrei que não usam diretamente o conceito desinformação, mas que levantam problemas, né, que seriam problemas éticos por parte de roteiristas que tomaram decisões que os autores consideraram problemáticas ao fazer o roteiro, né, de suas obras, né? Então, o primeiro, né, e aí, então, a questão é, né, justamente questionar a legitimidade de uma liberdade poética, né? Curiosamente, esses 2 trabalhos que eu encontrei foram apresentados no mesmo ano, no mesmo ano que é 2018. Eu acabei de ver aqui que, na verdade, eu me confundi. O outro que fala bem da loucura não é do Valcir Carrasco. Do Valcir Carrasco é o que é ruim, né? O que usa o eletrochoque negativamente. Então, um trabalho da Ana Carolina Maioski, que foi apresentado em 2018, ela questiona o uso, né, que é feito da terapia do eletrochoque nas novelas do Valcir Carrasco, em 2 novelas, em Amor à Vida e O Outro Lado do Paraíso, que são a mesma situação, né? A paciente, mulher, né, curiosamente, nos 2 casos, e ela está internada e dão um eletrochoque para ela se acalmar contra a vontade dela, ela é agarrada, segurada, né, na maca por enfermeiros, e num dos casos, inclusive, o eletrochoque é dado sem anestesia. Isso gerou, né, uma nota de esclarecimento da Sociedade Brasileira de Psiquiatria, porque não é esse o protocolo, não se dá eletrochoque sem a autorização do paciente, tem um uso muito restrito para eletrochoque, que não é acalmar a pessoa, né? Tem um uso específico. Então, né, ela acha que isso contribui para a estigmatização da terapia e da loucura, né, ao contrário do que aconteceu no trabalho anterior dela. E o trabalho do Valmir Moratelli, também apresentado em 2018, que ele fala, né, das distorções que foram feitas no roteiro de O Mecanismo, da série O Mecanismo. O trabalho dele não é exatamente sobre essa questão ética, né? O trabalho dele é sobre um outro problema ético no entendimento dele, que são as lojas que foram feitas para o lançamento da série, o modo como foi lançada a série, né, acentuando, inclusive, essa diluição de fronteiras. Mas, na discussão que a gente teve depois da apresentação do trabalho, ele falou uma coisa que eu achei super relevante para a gente pensar essa questão, né, do dano causado pela desinformação. Ele fala que a ficção seriada, ela cria memória,
daqui a algum tempo, ninguém vai saber mais as notícias que estavam aparecendo naquele momento. Ninguém vai saber mais que a frase atribuída ao Lula foi dita pelo Romero Jucá e vai ficar lá como frase dita pelo Lula, né? Não vou me antecipar falar mais dessa questão, né? Porque vou deixar para os próximos momentos da live. Bom, enfim, então, né? Se é desinformação, vamos aplicar os conceitos. O uso do eletrochoque nas novelas do Valcir Carrasco, no meu entendimento, seria informação incorreta, né? Informação incorreta é sempre difícil discutir a intenção dos agentes, então se há intenção ou não de causar dano, mas a gente pode ver, né, isso pelo contexto da própria obra e pelo modo como o autor da obra reagiu às críticas que sofreu. No meu entendimento, o eletrochoque nas novelas do Valcir Carrasco é informação incorreta, porque não houve intenção de causar dano. O que aconteceu ali foi que foi mais importante, né, fazer melodrama, né, do que dar uma informação didática, né, correta, né? Foi mais importante vilanizar, né, os vilões, né, do que esclarecer a população. No caso do mecanismo, evidentemente, é fake news, porque ali tinha uma agenda política, né? Tinha uma política clara, tanto que a gente sabe, pelo que ele mesmo, né, falava na época, e como ele se colocava publicamente na época em relação à Lava Jato, em relação ao PT, quanto pela, né, fatídica entrevista que ele deu agora, né, há uns poucos dias, dizendo que não se arrependia de ter vilanizado o PT, mas se arrependia de ter feito o Moro como herói. Né? Finalizando, então, né, eu concluo que no ambiente social de desordem da informação, se faz urgente discutir as implicações éticas da incidência da desinformação na ficção seriada de estética naturalista e até pensar se seria possível também falar de desinformação em narrativas não realistas. É isso. Ok, muito bem. Gente, live tem isso, né? Ainda mais pelo Zoom. A gente consegue usar reactions, né? No Zoom, bater palminha, porque se fosse num congresso presencial, as pessoas bateriam palma. E aí no Zoom dá para a gente bater palminha também, né? No mínimo. Luísa, muito obrigada, viu, pelas palavras. Trouxe, né, nesse primeiro momento, um super aporte teórico extremamente necessário sobre desinformação, disinformation, né? Todo esse debate. A origem, não é, histórica desses termos ligadas às questões políticas de relações internacionais, principalmente no contexto russo. E os casos, não é, que a Luísa analisou, é muito interessante a gente pensar que no nosso grupo a produção não em torno desse tema, ela está restrita a alguns casos pontuais. É hora realmente da gente dedicar a nossa atenção, nossa reflexão a esse assunto. Só queria alertar que tem algumas pessoas mandando mensagem para mim com perguntas. E aí, assim, é mais fácil que vocês mandem no público, no chat público, que eu vou copiando, colando, e ao final a gente guarda um tempinho, do que vocês mandarem no privado para mim, tá bom, gente? Então, pode publicar a pergunta no chat, tanto do Facebook quanto aqui do Zoom, que eu estou atenta aos dois, e haverá um momento em que as perguntas, as questões de vocês serão colocadas para as professoras, tá bem? Então, agora, obrigada, viu, Luísa? A gente vai dar sequência à nossa exposição e eu vou chamar a Larissa, não é isso? Acho que era a Larissa agora. Não, a Lígia, desculpa, Lígia. Então, gente, para quem não conhece, porque é quase impossível, a Lígia, ela é doutora em Ciências da Comunicação pela USP, né? Uma querida coordenadora do nosso GP por muito, muito tempo, não é? Contribuiu anos seguidos com a Obtel também, o Observatório Ibero-Americano de Ficção Televisiva. E eu vou contar aqui rapidamente uma confidência, um segredo. Eu, quando comecei a frequentar o grupo de ficção seriada, uma das primeiras professoras que eu conheci foi a Luísa. Aí a Luísa me acolheu.
e falou assim, não, a Lígia é super receptiva, ela vai adorar as suas contribuições. E desde então eu fico na cola da professora Lígia, aprendi muito nesses anos todos de Intercom com ela e tenho certeza que vocês vão aprender muito com a fala dela hoje também. Boa noite, Lígia. Tudo bem? Boa noite para todo mundo. É um prazer enorme estar aqui, falando de um tema tão importante, né? Tão relevante para a gente. Agora, só lembrando para todo mundo que o nosso GP agora mudou de nome, né? Ele tem um nome maior, de ficção seriada, agora nós somos ficção televisiva seriada. E, assim, eu vou já entrar aqui no assunto, porque a gente tem pouco tempo, apesar de não parecer que a gente fica bem feliz de poder conversar, a gente tem pouco tempo para falar, né? Então, eu vou falar da Covid-19, porque quando a gente fala de distribuição ou de informação incorreta, que a Luísa... só um minuto, eu vou compartilhar. Vou compartilhar a minha apresentação, tá? Entrou? Entrou sim, já aparece. Então, eu vou falar do caso de Amor de Mãe. A Luísa fala da informação incorreta, da misinformation, né? Eu encontrei esses autores, Laser, Lazerbaum e um monte de gente, que vão falar de notícias falsas ou fake news, disseminação de informação incorreta e desinformação. São, na verdade, outros nomes para as mesmas coisas, né? Então, eu considerei como disseminação de informação incorreta o caso de Amor de Mãe. Só contextualizando, né, Amor de Mãe foi uma novela que estava fazendo muito sucesso, com uma receptividade excelente, né, de novela da Globo, né? E, no fim, ela teve que ser exibida em 2 temporadas, que a Globo chamou de fases, né, em 2 fases, por causa da pandemia, por causa das regras de distanciamento social, né? E aí o que aconteceu? A segunda fase da novela, ela entrou com a questão da Covid de uma forma que a Valquíria John e a Lourdes Silva falam no Teledramaturgia, né, do Hospital Brasil, de 2 formas, né? A pandemia, ela entrou como um tema transversal e entrou também como um personagem, né? Só para a gente definir, Amor de Mãe estreou em novembro de 19, foi interrompido em março de 20, aí entraram reprises, né? E os capítulos inéditos de Amor de Mãe foram para o ar de março a abril de 21, no auge da pandemia. O que acontece é que essa segunda fase, que foi ao ar em março, ela foi gravada em agosto de 2020. E essa distância de agosto de 2020 para março a abril de 21 trouxe uma série de problemas relacionados a esse ponto da informação incorreta, da misinformation, né? Dessa disseminação de informação incorreta. E eu vou trazer, então, aqui hoje, exemplos que eu achei, levantei na imprensa, né? Depois vocês vão poder ler no artigo esse trabalho mais profundamente, né? Primeiro exemplo, assim, os personagens da Malu Gali e do Casarré, do Juliano Casarré, conversam dizendo: quem foi infectado pode ficar despreocupado, porque não tem reinfecção pelo coronavírus, né? Que coisa, né? Quanta gente que a gente conhece que teve mais de uma vez, né? Mas não se sabia, né? Eu trago aqui nessa apresentação alguns tweets, né? Da recepção transmídia, né, das questões, né,
Então, a Globo Lixo assumindo que quem pegou Covid tem anticorpos e não pega mais, é isso mesmo, produção? Aí, por causa exatamente desse fato, a Globo passou, foi uma repercussão negativa imensa, né? Passou a exibir essa tela, que mesmo quem tem Covid pode ser reinfectado. A própria autora, Mariana, veio a público dizer que na época não sabia e etc. Né? O segundo caso que eu trago é o uso de uma máscara não recomendada pela Anvisa, pela OMS, que é a KN95. E a recepção aqui já diz: Betina, a enfermeira, vai se contaminar, morrer, porque não está com a máscara, já prevejo esse final. Essa daí é da mesma qualidade que a Anvisa diz que não serve. Né? É interessante a gente ver que a recepção sabia mais do que a produção, e isso foi absolutamente inédito no caso de transmissão de informação, conforme a Luísa trouxe aqui na primeira parte. Né? O Irandir Santos, né, o personagem Álvaro, usa essa máscara, que fica o nariz para fora, e é uma máscara de plástico aberta, sem vedação, que também foi um caso muito comentado. Né? Esse caso aqui também levou o Twitter ao delírio, né? Que os personagens se beijam numa placa de acrílico no bar. Né? Bactérias, e enfim, é um caso de disseminação de informação incorreta. Esse outro casal, desculpa, esse mesmo casal, que é a Érica e o Davi, eles fazem tipo uma striptease de máscara em determinado momento e dão uma sensualizada na máscara, né? Usando todas as formas erradas, pegando a máscara no local inadequado, colocando depois essa máscara em locais também que não deviam. Então, essa forma de uso da máscara de tecido com manuseio errado. Né? E Twitter aqui, só eu estou achando um desserviço essa reta final de Amor de Mãe, é um entra e sai na casa de um e de outro, um retirar de máscara para conversar, enfim, tudo o que o jornalismo da própria Globo e os especialistas condenam. Né? Aí Amor de Mãe fazia. Esse caso aqui também foi muito debatido, que são as unhas da enfermeira, que ela acabou de salvar a vida de uma pessoa, e foi inacreditável ter, no meio da pandemia, com essas questões de saúde tão em evidência, eu até creio que se fosse em uma outra época, essa unha dela passaria despercebida, né? Mas aqui foi demais, porque o uso de unha longa, esmaltada, junto a serviços de saúde, não são recomendáveis, né? Não são recomendados, enfim. E, por fim, a telenovela termina com o fim da pandemia e o retorno à normalidade. Né? E aqui a gente teve muita reação, em abril, né, de 2021. A autora achou mesmo que em 2021 não teríamos mais pandemia, como eu queria que o fim da pandemia não fosse ficção. A gente teve, em abril de 2021, o pico de óbitos, né? Então, foi o período mais trágico da pandemia no Brasil. Esse gráfico está atualizado até junho, de 2022. Né? Então, a gente consegue ver dados do SUS. A gente consegue ver o grau de terror que estava a pandemia quando a telenovela foi ao ar, trazendo essas questões. Né? E esse tweet aqui tem uma fala interessante, que é: que tristeza ver que a pandemia acabou até na novela que só tem desgraça e aqui no nosso mundo nada. O Brasil de 2021 é mais triste que Amor de Mãe. Eu termino aqui essa fala perguntando, né, quanta realidade cabe na ficção televisiva sem que isso cause
relativos, esses transtornos, né, relativos a temas que envolvem risco, né, risco, principalmente risco à vida, como os que a gente enfocou aqui, né? É importante a gente ter quantidade de ajuda e de sucesso, né, que a ficção teve até hoje, né, como num período de exceção completo como o da pandemia, isso pôde causar tanta informação incorreta, né, tanta forma de uso de equipamentos ou de atitudes incorretas. É claro que eu vim aqui hoje para falar disso, dar esse exemplo, esse caso, dos erros, é claro. E por isso agora eu retomo John e Silva, né, que Amor de Mãe tem qualidades e teve uma abordagem da pandemia enquanto personagem muito interessante, né, trazendo para o lado da emoção, do espectador, trazendo essa empatia com o momento que a gente está ainda vivendo, né? Mas isso não apaga esses problemas que vieram junto, né? Então, são questões que o produtor precisa ter em mente sempre, né? E aqui, no caso, essa distância da gravação para a exibição também nos mostra como a telenovela trabalha com a atualidade, né? Ela discute com a realidade no momento presente, né? Como eu vou discutir com uma realidade tão extensa, né? Que durou, a gente já está no 3º ano, né? Uma realidade tão extensa que ainda não se resolvia, a gente ainda não tinha realized, a gente ainda não tinha entendido completamente a questão, né? Como ela faz esse diálogo com a atualidade quando essa atualidade ainda não foi compreendida totalmente, né? Então, era isso que eu queria trazer para vocês. Volto a palavra aí para a Raquel. Muito obrigada. Um prazer ver todos vocês aqui. Estou morrendo de saudades. Tomara que a gente possa se ver, né, no Congresso. Ok, muito obrigada, Lígia. Se Deus quiser, em setembro, Federal da Paraíba, o FPB, estaremos todos reunidos presencialmente. Gente, depois dessa decupagem, né, sensacional que a Lígia fez de Amor de Mãe, né, esses prints maravilhosos comparados com um estudo de recepção no Twitter, não é? Fiquei bastante impressionada com os tweets que ela destacou. Realmente, eles são interessantes, trazem para a gente vários insights com relação a visão que a audiência tem, essa expertise que a audiência tem, a recepção tem, e que os roteiristas, os produtores, muitas vezes deixam passar, não é? Muito excelente, né, os exemplos que a Lígia trouxe. Vamos para a Larissa agora, então. Larissa também, não é? Outra professora e pesquisadora querida, pós-doutora, né? Doutora em comunicação pela PUC do Rio Grande do Sul, professora hoje lá na UFMA, né, Federal do Maranhão, é editora da Cambiaçu, da revista, e, sobretudo, uma companheira de pesquisa no nosso grupo de ficção seriada. Então, Larissa, boa noite, bem-vinda. Passo a palavra a você, viu? Obrigada, Raquel. Boa noite a todo mundo, a todos e todas que estão aqui com a gente hoje à noite. Lígia, eu vou pedir a gentileza de Lígia botar aí os slides. Eu fiz uns slides para acompanhar aqui minha fala, porque o que a gente tinha combinado era que... Lígia, acho que esse não é o primeiro slide. O que a gente... Pronto. O que a gente tinha combinado aqui era que Lígia conversaria com a gente sobre Amor de Mãe e eu conversaria com vocês sobre o mecanismo, né? Então, o que... Bom, vamos lá.
O Mecanismo é uma série da Netflix que tem 2 temporadas, nada indica que haverá uma 3ª temporada, né? Um dos motivos pelos quais não haverá uma 3ª temporada, isso não foi oficialmente divulgado, mas tudo indica que é por conta da repercussão mesmo dessa série. Mas antes da gente falar especificamente sobre o Mecanismo, eu queria destacar aqui uma passagem. Pode passar, Lígia, por favor. Eu queria destacar essa citação que eu tirei do livro da professora Imaculata com a Silvia Borelli, O Resende, que é uma obra importante para a gente no GP, né? Importante para os estudos de ficção brasileira, que é o Vivendo com a Telenovela. E lá tem essa seguinte citação: as práticas cotidianas relacionam-se à recepção da telenovela, conferindo-lhe novos sentidos ou influindo na maneira que estes mesmos sentidos são lidos, isto é, entendidos e apreendidos. Os diferentes modos de ler estão muito ligados às tradições, preocupações e expectativas da vida prática. Eu trago essa citação aí porque eu acho que, quando a gente observa o Mecanismo, né, como foi produzido, como os produtores fizeram... Eu acho que tem alguém com áudio aberto. Bom... Eu consigo fechar aqui, pode seguir. Tá. Então, eu acho que essa citação é interessante para a gente pensar o Mecanismo, porque houve ali, naquelas entrevistas que os produtores iam dando, os realizadores de Mecanismo iam dando, com o momento em que o Mecanismo foi divulgado, a repercussão disso e a posterior mudança de posicionamento público, né, do principal realizador, que é o José Padilha, em relação ao Mecanismo, deixa muito claro para a gente que houve ali como que eu escolhi pensar quase como uma ingenuidade ali dos produtores em relação ao que a audiência ia fazer com o Mecanismo. Não só as pessoas que estavam sendo retratadas ali naquela série, os eventos, os fatos noticiosos que foram tratados ali na série, como também o público comum, né? E isso teve uma repercussão enorme e negativa na maior parte das vezes. Pode passar, Lígia, por favor. O Mecanismo, para ele ser lançado, eu vou brevemente fazer aqui um contexto do que estava acontecendo no Brasil. O Mecanismo foi lançado 1 ou 2 semanas antes da prisão do Lula, né, em 2018. Então, eu estava ali já no momento de muita polarização política, eu estava ali no momento muito delicado, né? Na verdade, um processo que começou ali desde o impeachment da ex-presidenta Dilma, e que ainda está em curso, de muita instabilidade, de muita disseminação de fake news, de disseminação de informação incorreta, de desinformação, né? Todas essas 3 categorias que foram trabalhadas aqui pela Luísa e pela Lígia perpassam, né, as eleições de 2018 e as consequências dessa eleição até o momento, até agora, né? Então, a Netflix, para lançar um Mecanismo, o José Padilha ele já tinha feito um grande sucesso na Netflix, que havia sido Narcos, né? E aí ele foi convidado para fazer mais uma obra e fez o Mecanismo, que trata da Lava Jato. E ele trata da Lava Jato numa lógica que foi que é muito complicada e que depois o José Padilha disse que deveria ter feito diferente. Ele dá tintas heróicas ali para a Polícia Federal, para a Polícia Federal, para o Judiciário, né, para o Moro, para o personagem ali do Moro, e dá tintas bastante vilanescas ali para os criminosos, né, que eles identificam ali na série. Então, a Netflix embarcou nessa, né? Ela fez aí uma campanha de publicidade bastante agressiva, e a principal, um dos elementos mais lembrados dessa campanha foram essas lojas da corrupção, que foram disponibilizadas em 3 aeroportos, foi o aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, o aeroporto
Kubitschek, em Brasília, e Congonhas, né? Então, nessa loja da corrupção, ficava, como vocês podem ver aí na imagem, ficava dentro do aeroporto. Lígia, pode passar, por favor? E ela não vendia, né, os produtos, né? Esses produtos, eles estavam lá, obviamente, a ideia não era vender o produto, era vender a série, e tinham coisas tipo a cueca doleira, como vocês estão vendo aí, que são cuecas com bolsos para você colocar o dinheiro da propina, né? Pode passar, Lígia. Além dessa loja, eles fizeram campanhas publicitárias, né? Eu peguei, por exemplo, esse vídeo aí que está lá no YouTube, vocês podem ver, mas eu vou pedir para a Lígia dar um play para a gente assistir brevemente, é bem rapidinho. Pode dar play, Lígia, por favor? Está sem áudio. Tem que ativar o áudio na hora do compartilhamento. Descompartilha, na hora de compartilhar, tem que clicar no botão de compartilhar o áudio e a melhor imagem. Lígia, é preciso que você descompartilhe a tela. Isso. Agora, na hora de clicar em compartilhar, observa que no seu canto inferior esquerdo tem um botãozinho Share Computer Sound. Aí você consegue partilhar, você seleciona esse botãozinho. No seu canto inferior esquerdo vai ter um botãozinho compartilhar com áudio. Isso, agora vai. Ainda não apareceu aqui para mim. Acho que agora está indo. Carregando, vamos lá. Entre no esquema, mas não saia da moda com a loja da corrupção. Gravata filmadora para você dar um nó em seus inimigos políticos. Cueca doleira, praticidade e segurança para transportar a propina. E conheça as capas de tornozeleiras exclusivas para você que não anda na linha, mas anda na moda. Em qualquer ocasião, mantenha o bom gosto acima de tudo. Até da lei, seja no paraíso fiscal ou na festa de gala do empreiteiro. Você fica fora da lei, mas dentro da moda. Loja da corrupção, onde todo mau gosto é delatado. Senhor Roberto Ibrahim, o senhor está preso. O Mecanismo. Todos os episódios já disponíveis. Pronto. Então, isso aí é uma das peças publicitárias do lançamento da primeira temporada. Lígia, pode passar, por favor? E aí, obviamente, vocês conseguem se dar conta desse aspecto sensual, né, na voz, nesse off aí, dessa peça, dessa campanha, mas o que aconteceu foi que assim que essa não foi o único recurso, né, de propaganda que a Netflix fez. Um ponto que eu acho muito curioso foi que ali durante a primeira temporada teve um dos pedidos, né, de impeachment do presidente Temer, do governo do ex-presidente Temer, e a Netflix usou isso, que era um fato noticioso, e publicou no Facebook dela, dizendo o seguinte: não liguem à televisão, que tem spoiler das próximas temporadas de O Mecanismo. Né? Então, a própria produtora, ela fazia aí essa linha, cortava, né? Essa linha fina aí de ficção e com realidade. Obviamente, isso imediatamente produziu reações, né? Como vocês podem imaginar, e aí a gente teve reações tanto da crítica especializada, né? Dizendo que a série não funcionava muito bem, que o José Padilha reajustava muitos fatos fartamente noticiados na mídia na época, e que isso era um problema. E aí, um outro caso que
várias críticas, né, falam isso, que a série não se comparava à realidade, que ela, apesar de ter ali uma ou outra atuação que merecia destaque, de modo geral, o José Padilha fazia uma leitura bastante esquemática, bastante polarizada da questão, diminuindo, assim, reduzindo a complexidade da questão, que é a corrupção na política brasileira, a termos bastante polarizados, a termos bastante bem ou mal, né? Uma coisa bastante maniqueísta, assim, bastante melodramática. Mas, para além disso, houve também as críticas, evidentemente, sobre o que a gente está falando aqui nessa live, que é a questão da desinformação ou da propagação de erros informativos ou de fake news e coisas do gênero. A ex-presidenta Dilma, ela publicou uma nota oficial, né? Aí ela diz que o José Padilha assassina reputações, que propaga fake news, etc. e tal. Publicou uma nota, né? Onde ela vai elencando vários erros, né, que aparecem ali na campanha dos fatos reais em comparação com a série. Um dos pontos mais comentados, pode, Lígia, passar, por favor, foi um até que a Luísa adiantou agora há pouco na fala dela, que é colocar aquela frase muito famosa, né, do vamos estancar a sangria, colocou essa frase na série na boca do personagem que representava o ex-presidente Lula. E aí ela obviamente, isso causou um maior burburinho, mas o José Padilha meio que infantilizou e menosprezou as críticas, né? Ele disse que isso era uma discussão boboca, foi a expressão que ele usou, e que isso só estava acontecendo isso só era um problema porque a ex-presidente Dilma não sabia ler. E ele estava se referindo a quê? Pode passar, Lígia, por favor. Ele estava se referindo a um aviso, esse aviso, que aparece no começo de cada episódio, né? Este programa é uma obra de ficção inspirada livremente em eventos reais. Ele diz, bom, se eu coloquei aquele aviso ali, eu estou protegido de qualquer acusação que eu possa receber, de que eu não estou tratando com seriedade ou com critérios de verdade, ou que eu estou produzindo desinformação, etc. e tal. O Padilha, ele diz, bom, está escrito lá, para quem quiser ler, não tem nenhuma confusão ali de ficção e realidade. Então, ele foi o único argumento dele, né? Em nenhum momento ele pensou o momento em que isso estava sendo publicado, ele pensou o tema que isso trabalhava, ele em nenhum momento pensou o posicionamento, que esse é o principal ponto do meu argumento, que é aquela fala que eu comecei mostrando para vocês, aquela citação ali do Vivendo com a Telenovela. Em nenhum momento esse homem conseguiu pensar o lugar que a ficção televisiva seriada encontra, né, a relação que essas narrativas têm com o público, né? E como que esse público vai se sofisticando no consumo dessas narrativas e como essas narrativas são simbolicamente usadas bem entre aspas aqui, mas como elas são consumidas, como o trânsito do simbólico vai passar por aí, como é que vai ser essa relação entre o que está na tela e o que está na vida, né? Ainda mais quando ele fazendo uma série de um tema cujos assuntos estavam na pauta do dia. Não era um assunto que tinha acontecido há 5 anos, não. A gente estava vivendo, a coisa estava em pleno desdobramento. Ele vai lá, bagunça completamente, tanto com a linha do tempo quanto com eventos, e ele achou que, bom, se eu colocar aqui foi inspirado em eventos reais, mas é uma obra de ficção, está tudo bem. Não estava tudo bem, né? Pode passar, Lígia, por favor. Bom, mas tudo podia piorar e piorou, porque entre a primeira e a segunda temporada, né, logo depois do lançamento da segunda temporada, que já não teve a mesma campanha publicitária da primeira, já não teve aquela animação, né, da Netflix na divulgação, pouco tempo depois começou a sair a série de reportagens do jornal The Intercept, né, sobre a Lava Jato. E aí o Padilha foi a público, numa ginástica mental muito própria, dizer o seguinte: posso ter errado sobre o Moro, mas eu não errei sobre o Lula. O Lula é um patife,
né? Palavras dele. Então, ele disse que se ele soubesse o que ele sabe do Moro, ele teria tratado desse personagem de modo diferente, porque ele é bastante heróico, né? Ele é um justiceiro. Apesar dos produtores terem dito, né, antes do lançamento da série, os produtores terem dito que os personagens não seriam reconhecíveis, o que é assim, subestimar bastante, né, a inteligência da audiência, porque obviamente é facílimo a gente identificar quem é quem ali na série. E aí ele vai dizer, eu talvez tenha errado com o Moro, talvez eu não devesse ter posto ele naqueles termos, retratado ele, ou não, encarnado ele naqueles termos, mas eu não estava errada do resto, não. Eu suspeito aqui do Supremo, etc. e tal. Eu suspeito do Supremo, eu acho que o Lula é um picareta, etc. e tal. Pode passar, Lígia, por favor. Eu creio que, obviamente, o público não perdoou, né? Então eu retirei aí dois tweets assim recentes que é falando isso, ó, se você se sentir triste, lembre-se que você não é o José Padilha achando que entendia tudo de política brasileira quando fez a série Mecanismo. E a outra, eu queria saber quando sai a nova temporada do Mecanismo, onde tem uma reviravolta na história e o herói tenta fraudar o domicílio eleitoral para tentar se dar bem, mas é pego e vira piada nacional. Então, as críticas são à Netflix e são ao Padilha. Um ponto curioso que eu queria chamar a atenção é, não obstante o José Padilha ter dito assim, olha, para quem sabe ler, não tem nenhuma confusão entre ficção e realidade, a própria Netflix, na instância produtiva, usou dessa proximidade dos fatos que estavam acontecendo ali com o que estava na série para promover a série, né? Ela usa desses elementos, ela própria usa dessa hibridização para vender publicitariamente a narrativa, mas na hora em que ele é cobrado, né, um determinado posicionamento, ele diz, não, é uma ficção, eu estou aqui protegido pela minha licença poética. Pode passar, Lígia, por favor? Então, eu queria terminar minha frase tentando pensar com vocês que talvez, né, um mecanismo a gente possa tentar entender este caso por três lógicas, né? Por três linhas. Talvez, primeiro, o momento político da divulgação da primeira e da segunda temporada. O Padilha não teve muita sorte, né? Porque entre uma e outra, né? Ao final da segunda temporada, o jogo, né, político ali já havia virado um bocado, né? Especialmente para o Moro e como ele era retratado ali na série. O outro é o tema da narrativa, que não é um assunto que se passou, é um assunto que está aí, né? A Lava Jato ainda estava acontecendo, gente, quando ele fez a série, né? Quando saiu. E, por fim, esse posicionamento simbólico da narrativa ficcional seriada brasileira, que não chega assim... quando a gente lê as falas do Padilha, acompanha as entrevistas dele, é como se isso nem passasse na órbita de atenção dele, né? Se eu estou colocando ali... E essa coisa da subestimação da audiência, né? Se eu coloco ali um aviso de que é ficcional, acabou, eu não tenho nenhuma responsabilidade com isso e tal. Um ponto que eu vinha conversando com a Lígia, quando a gente estava se preparando para fazer essa live, a gente estava falando isso, né? Bom, a ficção não tem essa obrigação, né? Não tem a obrigação de informar, né? Ela tem... não tem obrigação com essa educação de fatos e tal. Aí, bom, tem. No Brasil, a coisa funciona de outra lógica. Então, aqui no GP, o trabalho mesmo de pesquisadoras de respeito no campo, como a professora Imacolata, que foi já citada aqui hoje, e outros, a professora Mota, a professora Bacega, o trabalho dessas professoras, dessas pesquisadoras, e mesmo a trajetória do GP, vem mostrando para a gente muito o contrário. Não se trata simplesmente de uma ficção que não tem suas consequências, né? Que está ali como um entretenimento vazio. A ideia não é essa. Pelo contrário, transita ali naquela narrativa uma série de outros elementos, né? Naquelas narrativas, uma série de outros elementos. E eu acho que um produtor, eu entendo que uma produção só perde quando ela ignora isso, né? Ignora essa trajetória dessa relação do público com essa narrativa. Mas é isso, eu acho que
o próprio GP ele já vem há muitos anos construindo, fartamente, né? Fartamente documentado essa relação dessa hibridização de realidade com ficção, os trabalhos que versam sobre merchandising social, né? Eu fiquei muito impressionada de ver essa fala do Padilha, porque como a gente estuda esse tema há alguns anos e tal, isso parece já que é um fato sabido, né? Eu não posso abrir mão de entender o que é que a ficção está ali como um entretenimento qualquer e eu não tenho nenhuma responsabilidade quando eu estou falando sobre a realidade brasileira, né? Me espantou muito e eu gostaria de achar que é uma ingenuidade dele, da produção, mas eu acho que é só uma arrogância mesmo, ao final. Mas é isso, queria agradecer, encerrar aqui minha fala e vamos para o debate, né? Ok, muito obrigada, viu, Larissa? Gente, tenho 5 perguntas aqui. Palminha, espera aí. Vamos lá. Tenho aqui 5 perguntas. E aí, uma delas, na verdade, acho que a Larissa já acabou de responder. Por que a professora Larissa enfatizou que no Brasil é diferente o entendimento que a ficção seriada tem? Nos Estados Unidos e na Europa, por exemplo, essa relação, essa formação de imaginário coletivo é diferente? A Larissa meio que já encaminhou aí a resposta. Eu não estudo o contexto de recepção da televisão norte-americana, mas o que a gente consegue notar, tanto pela literatura quanto pelas pesquisas empíricas que são realizadas aqui no Brasil, né? O que a literatura do campo vem mostrando para a gente, que sim, né? Que há uma ponte muito próxima aí no tratamento desses temas na narrativa, de como isso é naturalizado nos temas, né? A gente estava falando aqui do trabalho da professora Imaculada, estávamos falando do trabalho da professora Imaculada, ela fala ali daquelas fases, né, do desenvolvimento da telenovela, e tem essa fase naturalista. O Ismael Xavier também fala sobre isso, né, sobre essa proximidade, o Martim Barbeiro fala sobre isso. Então, apesar de eu não estudar o contexto de recepção norte-americano, nem europeu, eu posso dizer que, com segurança, no Brasil, no contexto latino-americano, o posicionamento dessa narrativa nesse imbricado com o social, com os elementos da realidade, é inegavelmente uma questão bastante central, assim. Não sei se eu respondi, não sei se a Luísa e a Lígia querem colocar mais alguma coisa a respeito disso? Bem, olha, eu acho que sim, né? Tem uma pergunta que é direcionada totalmente para a Luísa. Aliás, foi a primeira pergunta aqui. Luísa, até que ponto a liberdade poética não é censurada em função do politicamente correto? Acho que é por conta do teu slide, né, que você falou de liberdade poética. Então, a pessoa está perguntando até que ponto a liberdade poética não é censurada quando tudo tem que ser politicamente correto. Olha só, eu acho, bom, assim, preciso, né, estruturar, é uma pergunta que tem vários níveis, né? Uma pergunta bastante complexa para ter uma resposta assim imediata. Simples, né? É verdade. Eu acho que a gente está vivendo um momento atual, a gente vivia, se a gente for para a teoria da comunicação, né, que a Raquel, minha parceira nesse sentido, né, ali, assim, no início da televisão, né, os primeiros estudos de televisão, se avaliava que você não podia trazer pautas progressistas porque se perderia a audiência, e por isso as próprias emissoras, né, se posicionavam de maneira conservadora. Agora a gente está vendo um movimento diferente, um movimento oposto nesse sentido, né? Um boicote, né, a determinados posicionamentos por parte de, né, enfim, tanto de autores quanto, né, de falas de pessoas que levam, inclusive, a rapidamente empresas falarem não, tirar anúncio, né? Assim, o caso do House of Cards, né? O personagem rapidamente foi eliminado, morreu, desapareceu, né? Então, eu acho que agora tem uma pressão do público que está mais consciente com relação a esse politicamente correto. Agora,
Eu não sei, assim, eu tenho alguns problemas, desculpa, não sei de quem é a pergunta, mas eu tenho alguns problemas com essa expressão politicamente correto, sabe? Porque quando a gente usa a expressão politicamente correto, parece que tem assim uma patrulha sobre a pessoa que está querendo criar livremente para fazer as coisas de uma maneira que seja politicamente correta, né? Que seja dentro de determinadas falas e visões de determinados grupos identitários. Eu acho, para mim, no meu ponto de vista, eu acho que o cuidado que a gente tem não é por ser politicamente correto. Eu acho que o cuidado que a gente tem que ter é em não ofender o outro, né? Eu acho que o que é politicamente correto é uma busca por evitar que determinadas pessoas se sintam ofendidas ou aviltadas, né, por ser quem são, né, por causa de determinado tipo de piada, de determinado tipo de afirmação. Então, eu entendo a colocação, né? Mas eu não gosto muito da expressão politicamente correto. Ok, não sei se a Larissa ou a Lígia... Queria falar só um ponto. Existe também uma patrulha a respeito de conteúdo que os roteiristas sofrem muito. Então, por exemplo, você tem que retratar um vilão, às vezes o vilão faz uma coisa que é terrível. Só que existe uma patrulha para nenhum personagem fazer coisas terríveis, né? Porque é horrível e tal. Então, esse outro lado que eu percebo que as pessoas da criação, os roteiristas, sofrem muito essa patrulha. E aí você pode ter vilões, ou ter personagens, ou ter mesmo situações que não vão acontecer na ficção brasileira e acontecem no mundo inteiro por causa disso, né? Por causa dessa patrulha. Então, tem assuntos, atitudes de personagens, etc., que fazem parte da dinâmica dramatúrgica, né? Para que, sei lá, 100 capítulos, aquele personagem vai fazer determinada ação, para que depois essa ação seja questionada, para que haja uma catarse, para que, enfim, ocorra alguma mudança ou ocorra alguma mensagem, entre aspas, digamos assim, que não pode haver, porque nesses 100 episódios, 100 capítulos, vai ter patrulha, entendeu? Então, essa é uma queixa recorrente dos criadores. Queria falar só isso. E vilão é vilão, né? É aquela história do né, da pedofilia que foi censurado por uma atitude que era condenada no filme, né? Vilão é vilão, vilão faz tudo ruim, né? Faz tudo errado. Bem, olha só, já que a Lígia tomou a palavra, tem duas perguntas aqui, Lígia, sobre para você, uma não tão específica em relação ao Amor de Mãe e outra que é do Anderson, que já vou comentar. A primeira é, depois que os roteiristas de novela terminam seu trabalho, o texto não passa pelo crivo de especialistas ou até de advogados que podem vislumbrar implicações legais? Ninguém leu, analisou o roteiro de Amor de Mãe? E essa é uma. E o Anderson aqui no chat, não é? Apesar da boa recepção de Amor de Mãe, ela teve uma audiência bem inferior à antecessora, Dona do Pedaço, e as reprises que a sucederam. Fina Estampa, Força do Querer, tramas de autores que muitas vezes são criticados pela falta de veracidade na narrativa. Já uma crítica que Amor de Mãe recebeu pela audiência foi a preocupação com a realidade e seu lado soturno, pesado. Muitas vezes, essa preocupação com a informação pode ser um problema para o êxito da novela em termos de audiência. Precisa se voar para dar certo? Aliás, gente, todas as outras duas perguntas que a gente recebeu têm a ver com a audiência, com essa preocupação da veiculação de um produto e a sustentabilidade financeira do produto. Tá? Perguntaram aqui, produtos de ficção seriada alcançam sucesso também em função da sua audiência. É justificável que pequenos erros sejam cometidos se garantem a sustentabilidade econômica do produto? Então, Lígia, uma questão é sobre o crivo de especialistas e advogados sobre o roteiro. Isso. E a outra é se os erros são admissíveis em função da audiência. Então, primeira coisa, a questão de audiência, caiu, é maior, é menor. Quando a gente está falando de Globo,
e de audiência de telenovela das 9 é tudo gigantesco. A gente está falando, caiu 3 pessoas para assistir. Estou brincando, mas assim, a gente está falando de milhões de espectadores e que nenhuma outra emissora alcança. Então, menos com essa coisa da audiência. Mas aí tinha uma pergunta, que era sobre a audiência. Se passa pelo crivo de advogados. Então, Especialistas, será que eles não falam, né? Que, olha, isso pode trazer um problema legal. O que me espanta, passa muitas vezes pelo jurídico, alguns temas, algumas questões, algumas obras sofrem processos, inclusive de sindicatos e de grupos profissionais, né? Falou mal das enfermeiras, falou mal dos advogados, falou mal dos feirantes, aí é que as associações vão atrás. Então, isso sim ocorre. O que me espantou realmente em Amor de Mãe é a distância entre o início das gravações e a exibição, e nessa distância isso não ter sido questionado, digamos assim, ou aventado, né? Porque eu entendo que foi uma situação de extrema excepcionalidade, né? Eles precisavam passar essa segunda fase, precisava terminar a novela. Enfim, tudo que eu estou falando aqui são especulações, eu não sei dizer. Mas que foi um tempo grande. E também estou falando do começo das gravações, né? Que foi em agosto. Mas aí parou de novo, porque um monte de gente se infectou, né? Aí retomaram as gravações. Eu falo dessa distância de quando começou para quando estreou, né? Mas eu entendo que alguém deve ter dito, né? Mas, Lígia, eu queria só complementar, perguntaram, tipo assim, se esse excesso de preocupação não pode ser um problema, né? Para a narrativa e tal. Na pergunta estava um pouco disso, tipo assim, se houver essa preocupação excessiva com a correção, se isso não amarra a produção e tal. Gente, eu acho que aí vai trazendo aqui a brasa para a sardinha do meu objeto aqui, que é o mecanismo, isso varia muito, né? Por exemplo, se você pega um tema como uma série como um mecanismo, no momento em que aquilo foi ao ar, né? Que aquilo foi disponibilizado, não foi em qualquer momento. Aqui foi em março de 2018, então eu estava ali no olho do furacão. É claro que ali um erro ou uma desinformação, proposital ou não, mas claro que é proposital, né? Porque ali em mecanismo se trata de disputa de poder político, não há dúvida quanto a isso. Foi mais um mecanismo ali naquele jogo de xadrez que foram as eleições de 2018. É claro que, considerando o tema, considerando o momento histórico que aquilo aconteceu, isso vai ter muito mais repercussão do que se o mecanismo saísse divulgado, sei lá, daqui a 10 anos, né? Então, eu acho que isso depende dessa temporalidade da narrativa, da proximidade daquele tema com os ânimos e os afetos das pessoas que vão consumir aquela narrativa. A pandemia, né? Será que daqui a 20 anos, quando as pessoas assistirem Amor de Mãe, isso vai incomodar tanto, né? A pessoa com a máscara incorreta, etc. e tal? É isso que eu estou falando, porque tem uma questão que é da temporalidade, que é do momento, que é do tempo da narrativa, que se confunde com o tempo da vida, né? Com o tempo da rotina, que é um conceito que está ali também no Martin Barbeiro, que a Lígia também escreveu no artigo, né? Eu acho que isso a gente precisa considerar também, né? Essa proximidade, essa identidade que é outro tema, outra questão que é muito discutida, né, nos estudos de ficção seriada. Então, que é esse elemento da identidade, da proximidade, né? Como aquilo vai mexendo, hibridizando e confundindo com a nossa própria vida. Eu acho que isso são elementos que a gente precisa colocar na balança quando a gente está fazendo esse tipo de pergunta. Será que a precisão da informação mata a criatividade do roteirista ou dos autores e tal? Mas isso vai embolar com essa coisa da atualidade da telenovela, sim, né? Desse exato. Diálogo, que é isso que a gente perdeu na pandemia. Né? Sim. Porque essa atualidade, se tivesse entrado o primeiro erro na
no capítulo de hoje, que foi gravado semana passada, na próxima semana já teria um capítulo arrumando e as coisas já se ajeitariam, porque a novela tem esse diálogo Sim. constante com a atualidade, com a temporalidade, com a presentificação, né? Então, Sim. é isso o que atrapalhou muito, né? Agora, a questão do politicamente correto, uma coisa que eu acho interessante, por exemplo, é fumar. Fumar voltou. A estar na moda. Fumava muito nas novelas, né? Então, é uma coisa do politicamente correto que interfere e minha internet está... Enfim. Ok. Eu vou interromper a leitura das perguntas aqui no chat só por um momento. Professora Maria Imaculata levantou a mão. Professora, boa noite. A senhora quer fazer alguma colocação? Ela levantou a mãozinha. Não sei, deixa eu ver se ela escreveu. Não. Não sei se foi sem querer. Não Agora estamos. que está fechado o áudio, né? É, o áudio, é. O seu áudio está fechado, professora. Se a senhora estiver falando, a gente não está ouvindo. Bem, Talvez eu tenha. acho que a gente pode seguir e qualquer coisa, ela se sinta a professora à vontade para nos interromper quando quiser. Bem, a Vanessa publicou uma outra pergunta aqui. Vou fazer a leitura, não é? Por causa das séries norte-americanas, uma grande parte dos brasileiros acha que o telefone de emergência 90 é 911. Tanto que ao se ligar 91, a ligação é transferida para 190. Nós temos um redirecionamento de ligação, para quem não sabia. Eu não sabia. É interessante. Vocês acham que a desinformação pode ocorrer como um efeito colateral, nesse caso? Né? Não é proposital. E aí tem a ver com o que a Luísa explicou no levantamento teórico dela lá no início da apresentação. Ou acham que a discussão é mais válida quando a desinformação é intencional? Eu acho que na prática, assim, como efeitos sociais, não faz tanta diferença se é intencional ou não. O problema de ser intencional é que tem uma agenda política por trás. Esse erro de 911 ou 190 é um erro que, assim, a pessoa corrige que não é um estelionato eleitoral, né? Porque vamos combinar que o mecanismo é um estelionato eleitoral. É claro que não foi, assim, a gente não pode avaliar esse impacto, até porque nem tanta gente assim viu o mecanismo, graças a Deus, né? Assim, não foi nenhuma série assim muito disputada, né? Mas uma desinformação que tem uma agenda política por trás, ela busca como efeito que as pessoas tomem uma determinada atitude, né? E que elas talvez não tomassem essa atitude se não fosse por conta daquela informação, como, né, a famosa, né, mamadeira de piroca, né? Que não é ficção seriada, mas é ficção, né? Enfim, né? Então, existe ali, né, uma agenda por trás. Luísa, então, por enquanto não está na ficção seriada, porque vai ser. não está. Mas então eu acho que não tem mais grave ou não, eu acho que tem a intenção política ou não por detrás, né? É verdade. Bem, tem mais uma pergunta, a do Rafael. Seria aconselhável não escrever sobre temas atuais tão próximos ao momento em que os mesmos se dão? Seria o caso, então, da gente esperar 1 ou 2 anos para tratar o assunto? Eu queria falar disso. Não acho que é isso, não. Eu acho que, às vezes, a atualidade do tema não tem a ver com isso. O que tem a ver com isso é a gente compreender aquilo, compreender o fato na sua totalidade. Então, acho que se houve um crime, a ficção comenta, aquele crime você entende mais ou menos o processo, como foi, como se deu, como está se resolvendo ou não. Mas no caso da pandemia e no caso da Lava Jato, não é isso. São acontecimentos em processo. E o acontecimento em processo ele tem reviravoltas. Então, você não pode dá-lo como concluído.
Eu não me lembro qual é a obra que a professora Cristina Costa, uma vez numa aula, estava explicando a queda das Torres Gêmeas. Quando elas caíram, todo mundo lembra onde estava e etc. E que a gente demorou mais ou menos umas 2, 3 semanas para entender o que estava acontecendo. E eu não sei qual é o autor que ela estava falando, mas é um pouco isso, é a gente fechar na nossa ideia aquele acontecimento, né? A gente ainda não fechou a pandemia, desculpa. Não, desculpa interromper, eu estou com a professora Imacolata aqui no WhatsApp, e ela vai tentar falar pelo meu microfone, que ela está com um problema lá no áudio, tá? Vamos ver se dá certo. Olha, vamos ver se a gente ouve. Vai falar, professora. Agora estão me ouvindo? Está me ouvindo? Dá para ouvir? Acho que está com... Microfonia. Vamos tentar, professora. Tá com microfonia, mas dá para ouvir, sim. Dá para ouvir? Está ruim. Tá dando eco, e microfonia. Rodrigo, será que ela não pode mandar para você um áudio? E aí a gente ouve aqui, né? Você está sem áudio, Rodrigo, não estamos te ouvindo. Gente, isso são as coisas das plataformas, não é? Dessa comunicação plataformizada que a gente vivencia. A frase mais comum foi essa: você está mutada. Eu posso sugerir que o administrador tente desmutar ela? O administrador tem esse poder. Porque em nenhum momento o microfone dela ficou... Mutar o microfone da professora? Talvez... Tirar o mute. Mas ele tá mutado. Então, aí o administrador pode tirar, pode ir lá em cima do nome dela e... Professora, só se a senhora repassar o comentário, eu repasso para eles. Bem, não, enquanto isso se resolve, eu só queria essa coisa da distância, né? Pessoal, vamos fazer só o seguinte, ó. Eu vou fechar aqui o microfone. A professora Imacolata fala comigo e eu repasso, ok? Ok. Aí você só não fala nesse momento. Perfeito. Eu não entendi. Pronto, agora podemos... Vamos lá. Larissa, você ia dizendo que... Não, essa distância, né, que a gente estava falando entre o fato acontecer e ele virar ficção. Isso. Peraí, segura. Você está muda, ficou muda, Larissa. Larissa, ficou muda. Você está muda. Ele mutou ela para a gente ouvir a Imaculada. Gente, só um minutinho, um pouquinho de silêncio de vocês para ouvir a professora e fazer a colocação, ok? Para mim tá mudo. Não ouço nada. Eu não estou ouvindo nada, está mudo. Mas é para estar mudo mesmo. Ele vai liberar já, gente. É só esperar um pouquinho. A professora Imaculata está falando que o ponto fundamental aqui é a temporalidade, ok? Por conta dos efeitos de sentido da temporalidade da ficção ser o mesmo tempo da recepção. É esse ponto fundamental que ela está tocando sobre a live de vocês. Perfeito. Agora, Larissa, você consegue continuar. Mas era mais ou menos isso que eu ia falar, que isso não é uma regra, né? Que isso depende muito do tema, do momento histórico, da situação social, o que está acontecendo naquele grupo humano, naquele grupo social em determinado momento. Mas é isso que a professora resumiu, né? São os efeitos de sentido entre esses tempos e esses espaços que precisam ser observados. Era isso só.
Ah, excelente. Bem, eu acho que eu li todas as perguntas do chat. As que mandaram no privado para mim via Facebook também eu coloquei. Se ninguém, eu acho que é isso. Não sei se vocês querem fazer as considerações finais, se alguém quer fazer mais algum último comentário. Larissa, Luísa, Lígia. Já de antemão agradecer, não é? O nosso tempo, a participação de todos aqui. Tivemos uma participação bem significativa e variada, porque eu vi aqui alunos de graduação, de pós-graduação, colegas pesquisadores. Quero transmitir também aqui um recado que o Valmir Moratelli deu para mim aqui no via WhatsApp, dizendo: olha, vocês estão falando do mecanismo, que legal! Então, ele está ocupado, não conseguiu participar, mas, enfim, mandou lembranças saudosistas aí a todos, viu? E eu agradeço imensamente também poder rever todos vocês, estar aqui e aprender, né, com todos vocês. Ok? O nosso grupo de ficção televisiva seriada é sempre muito afetivo, né? E esse afeto, a gente não perdeu aqui nessas lives, né? Nesses encontros distantes, né? E com certeza a gente vai conservar esse tipo de contato, né? Eu quero também agradecer a todo mundo, foi um prazer estar aqui de novo com todos vocês, estou morrendo de saudades, espero revê-los todos, e vamos ver se o nosso artigo sobre essa discussão fica bom, né? A gente vai mandar para a Intercom para participar do e-book. Quero agradecer a todo mundo a presença, a Raquel, a Luísa, a Larissa e ao Rodrigo, que coordenou aqui. Dá tchau aí, Larissa. Ok. Então, Rodrigo, eu só queria lembrar a todos que o prazo de submissão para os artigos completos do Intercom é dia 11 de julho, então a gente está esperando o trabalho de todo mundo lá no GP. Queria agradecer também a Intercom por esse espaço, queria agradecer às pesquisadoras, professores que vieram aqui debater hoje, a todo mundo que está aqui com a gente também, acompanhando nossa discussão, agradecer a vocês todos, muito obrigada, obrigada à Intercom em nome do Rodrigo aqui, por esse momento, é o segundo ano que a gente faz, né? A live, então sempre cada ano é melhor. Então é isso, muito obrigada. Ok, Larissa, só que eu vou... um pouquinho de silêncio de vocês, a professora Imaculata vai me passar uma mensagem final, aí eu vou repassar para vocês, só não comente em cima, por favor, senão ela não consegue ouvir lá. Dá uma microfonia também para ela, e aí nós precisamos encerrar, que o horário está estourando, ok? Então eu vou ouvi-la aqui, aí eu passo a mensagem dela, eu encerro e a gente fecha. Começou na velocidade. Isso mostrou que estava ligadão. Aí começou um embate interessante entre o Pedrinho e o goleiro Vinícius. No primeiro encontro, ainda um pagou bonito. Em mais um contra-ataque voltaço, o Pedrinho ficou mal demais. Passando os 30 minutos, o Remo resolveu atacar de maneira mais efetiva. A jogada foi até bonita. A cabeçada de Pedro. Quando as coisas pareciam melhorar, o Felipe teve esse carrinho aí. Segundo amarelo para ele. O Zé Butinho da casa mostrou iniciativa. Em mais uma tentativa de Pedrinho. Bom, gente, consegui. A professora Imaculata pediu para passar a mensagem final, que ela espera encontrar todos e todas no Congresso Nacional, na Universidade Federal da Paraíba, e ela está se propondo aqui com o grupo a retomar essa questão fundamental que vocês trouxeram, e verificada em Amor de Mãe e também em Um Mecanismo, ok? Então, vou fechar aqui. Só peço desculpa para vocês por esse final. Infelizmente, o professor Imaculata teve um problema no áudio com o Zoom. Trouxe a professora aqui no vídeo, na câmera do WhatsApp, mas aí deu essa microfonia, e aí vocês achavam que a gente estava em silêncio e vocês falavam, mas deu tudo certo. Importante que a gente conseguiu trazer a presença da professora Imaculata. A quem agradecemos também por estar aqui com a professora Imaculata, que além de fazer parte do grupo de vocês, ser uma referência importantíssima para os estudos de ficção televisiva, é ex-presidente da Intercom e atual vice-presidente do Conselho Curador da Intercom. Então, hoje nós tivemos a live número 17, organizada pelo Grupo de Pesquisa Ficção Televisiva Seriada, que discutiu o tema Quando a ficção televisiva seriada desinforma, o papel social da obra ficcional. Participaram a professora Larissa Leda Rocha, da Universidade Federal do Maranhão, a professora Lígia Prézia Lemos, da Universidade de São Paulo, e a professora Luísa Chaves de Mello, da PUC do Rio de Janeiro, com a mediação da professora
Raquel Lobão, evangelista da Universidade Católica de Petrópolis. E deixo o convite para que todos vocês estejam conosco na próxima quinta-feira. É feriado, mas estaremos aqui às 6h, quando receberemos o grupo de pesquisa Pensamento Comunicacional e Cultural Latino-Americano, que vai fazer a live 18. Mulheres cientistas na pesquisa na América Latina, protagonismo, obstáculos e inovação. Os convidados são a professora Maria Cristina Gobi, da Unesp de Bauru, professora Jane Marques, da Universidade de São Paulo, a USP, professora Juliana Salles, da USP também, e vai ter a mediação da Ana Paula Miranda, da PUC do Rio Grande do Sul. A todos, muito obrigado por estar conosco até esse momento. A gente se vê em mais um episódio da 4ª temporada de lives da série Cátedra Intercom. Boa noite a todos e até a próxima.